Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento através das redes sociais. Nós estamos aqui na Secretaria de Saúde realmente para levar ao conhecimento da população rioclarense sobre a nova gestão do hospital, Muitos questionamentos irão surgir, então a gente já está nessa primeira coletiva realmente para poder esclarecer através dos meios de comunicação que está aqui, poder esclarecer algumas perguntas. De repente, tem alguma já que possa já esclarecer as dúvidas de vocês. Então, a primeira, já vou dizendo, por que a Prefeitura vai passar a nova gestão à OS, que é o Instituto Resgate à Vida? Está aqui os diretores, doutor Ricardo, doutor Pedro, que está aqui, para também falar um pouquinho sobre o Instituto. Na verdade, essa nova modalidade, ela já não é agora. A Prefeitura tomou essa iniciativa ou tomou essa decisão agora. Já houve uma audiência pública na Câmara Municipal em novembro do ano passado, onde foi apresentado essa nova modalidade do que seria, de como seria, quais são os seus objetivos, as suas propostas, e foi passado um projeto à Câmara, na qual foi aprovado, e agora nessa situação de um novo cenário, também que nos preocupa, que a gente precisa de um grupo maior, de repente, de profissionais, de capacitação, de toda uma situação dessa nova pandemia que também nos assola. Então, a OS veio num momento, acredito que num momento exato, então quer dizer que tiraram todos os profissionais da Secretaria de Saúde efetivos e eles vão para onde, Todos os profissionais efetivos, a partir de amanhã, estarão trabalhando em uma unidade de saúde na qual ele fez o concurso, o enfermeiro, ele vai exercer sua função de enfermeiro, o técnico a mesma situação, não estará ninguém atuando em área diferente, que não seja aquela do concurso dele, e justamente a gente também tem profissionais contratados nas unidades de saúde, onde serão substituídos pelos efetivos, e pela lógica, esses contratados fizeram um cadastro para inserir no hospital municipal, Eu acredito que a partir de agora fica mais claro, ou de repente a gente esqueceu de alguma situação, a gente vai abrir as perguntas agora para poder esclarecer. Minha pergunta, esclarece aqui o pessoal da instituição, qual é a diferença de uma OS para um OCIP e como foi feito esse processo de escolha? Então, como eu disse, o processo de escolha foi feito primeiramente um projeto encaminhado para a Câmara e foi aprovado. Não foi feita uma licitação. Essa modalidade é feito um chamamento público, ok? Onde houve esse chamamento e apareceu, nesse convite somente a instituição Resgate à Vida. Tanto que a partir de amanhã são eles que estarão assumindo o hospital. Foi feita uma comissão nesse chamamento público, onde foi apresentado o projeto de trabalho, e nesse projeto eles explicaram quais são as finalidades, o seu regimento e tudo, como irá acontecer os trabalhos a partir quando assumir o hospital municipal. Então foi aprovado esse projeto e é por isso que eles estarão aptos a assumir. De onde é o projeto Resgate à Vida e como a população pode ter certeza que esse projeto é sério e onde ele tem demonstrado resultado em parceria com as prefeituras? Pode citar alguns exemplos? Bom, boa tarde a todos, Meu nome é Ricardo Sanches, sou médico ortopedista, presidente do Conselho de Administração do Instituto Social Saúde e Resgate à Vida, OS aqui que saiu vencedora do chamamento público aqui para São José do Rio Claro, vai fazer a gestão do hospital. Vou falar um pouquinho da nossa história, Nós estamos localizados no município de Cotia, em São Paulo. Nossa fundação é de 2006, Hoje nós atuamos no estado de São Paulo, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso nós atuamos já no município de Campo Novo do Parecis, no município de Sinop, e agora estamos iniciando aqui em São José do Rio Claro. Como a secretária já falou, ela perguntou a diferença de OCIP para OS. A OS ela vem para, em parceria com o município, melhorar a gestão de saúde. Como a gente faz isso? Como a gente melhora essa gestão?
A gente tem todo um processo de trabalho, né? Foi apresentado um plano de trabalho. A gente tem que cumprir metas para o nosso recebimento estar vinculado ao cumprimento de metas. Então, a nossa equipe é toda de saúde, a gente tem uma equipe grande e através dessa gestão seguindo o edital, nós vamos fazer a gestão da parte hospitalar, né? Lembrando que a atenção básica não está no nosso contrato, a atenção primária. Nós estamos focados na parte hospitalar. Mas uma dúvida, no OS é permitida, por exemplo, um paciente da rede privada conseguir um espaço exclusivo privado? Então, o que acontece? Como que funciona a gestão de uma OS? A OS ela é uma organização de saúde, então é uma entidade, né, de direito jurídico privado, porém filantrópica, sem fins lucrativos, e ela faz a gestão do município. Não existe cobrança, não pode existir cobrança da OS para gerir esse serviço de saúde. Né? Como o SUS preconiza, nós atendemos qualquer paciente, independente dele ter convênio particular ou não. Porém, esse serviço não é cobrado. Tá? E a gente encaminha esse paciente, se a gente tiver que fazer esse atendimento, nós vamos encaminhar ele para referência que ele tenha esse convênio ou para onde ele desejar. Mas o atendimento tem que ser gratuito porque é o que a lei preconiza. Na metodologia, como que vai funcionar na prática? Vocês têm autonomia, por exemplo, para gerenciamento desde medicamentos, todo esse custeio, contratações? Como que funciona? Então, aqui no município de Campo Novo do Parecis, né, nós temos um contrato, a gente chama de cogestão, no qual a secretária de saúde, junto com a secretaria e uma comissão, né, como ela já falou, faz a fiscalização desse contrato. E dentro dele nós temos um plano de trabalho onde nós temos as atribuições do que nós temos que fazer. No caso aqui do município, nós temos a gestão plena do hospital. Então, sim, nós somos responsáveis pela aquisição de medicamentos, pela manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos, pela contratação de toda a parte de RH, alimentação, recepção. Tá? Tudo isso está sob a nossa tutela. Porém, como eu disse, nós somos fiscalizados pela Secretaria de Saúde por essa comissão, né? Então a gente trabalha em acordo com o projeto que nós apresentamos, esse plano de trabalho. Nós temos que seguir ali o plano de trabalho, inclusive a licitação, né, já deixando claro, é um processo público e está acessível a qualquer cidadão que quiser ver. Quanto isso vai custar para os cofres públicos, secretário, essa terceirização? Então, Marcos, como ele disse, essa prestação, hoje nós já gastamos, né, em torno de 280, quase 300, com todos os profissionais que são contratados pela OS. Mas todos esses são em torno de quase 40. Pela OS não, pela OCIP. Só que a gente tem todos os profissionais locados tanto no hospital quanto nas unidades de saúde. A OS, ela vai assumir somente a gestão hospitalar, e com tudo isso, com medicamento, com material, como já foi dito. Isso vai nos custar, a gente fez uma prévia, né? Mais ou menos neste valor, ou de repente um pouquinho mais, porque é toda uma gestão sobre eles. Mas, para a gente efetuar esse pagamento, tem que haver primeiro uma prestação de conta do que foi gasto nesse mês para que seja pago. Tá? Existirá uma comissão de acompanhamento, de avaliação, para que realmente é tudo muito novo para nós também. Né? Estão aí, a gente acreditamos sim que isso tem tudo para dar certo, porque um processo licitatório, só um exemplo, um processo licitatório de medicamento, vem várias empresas, ela oferece, por exemplo, um medicamento pode ser R$2, mas se ele vende, ou nessa licitação saiu por 10, a gente vai ter que pagar 10, que foi o menor preço que saiu. Na OS, eles já compram direto da fábrica e não tem toda essa burocracia. É aí onde já começa a economicidade. Tá? Então, assim, é um projeto novo para nós. Né? A gente precisa iniciar também para saber, está dando certo, não está dando certo, aonde é que está a falha. E eles têm a consciência, e nós também. Não está dando certo, não tem por que a gente continuar. Para falar, então, de continuidade, qual é o período de vigência, então, desse contrato e também como que vai funcionar a transparência da OS? Então, nós temos, a OS ela tem um estatuto que rege
nós somos obrigados, nós somos fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado, nós somos obrigados a seguir alguns ritos. Então nós temos lá um rito para a contratação, um rito para realizar compras, né, para fazer a gestão, tudo isso está no nosso estatuto. Como que funciona? Como a secretária já disse, como é a transparência? Nós prestamos o serviço baseado no plano de trabalho que foi estabelecido no edital e no final do mês, à virada do mês, nós prestamos conta daqueles gastos para a secretária e a comissão que avalia. Além disso, como eu disse, nós temos um cumprimento de metas, então o repasse está vinculado. Nós temos um determinado número de cirurgias a ser feita, de atendimentos, de remoções. Então, tudo isso está lá, de refeições para ser servido, de internações para serem feitas. Então, esse cumprimento de metas, eles avaliam e aí é feito o repasse e assim vai se seguindo mês após mês. A vigência do contrato, ela está seguindo a Lei 866. Então, ele é um contrato que ele é renovado a cada 12 meses por até um período de 60 meses. Então, ele pode durar até 5 anos. É assim que a lei determina. Nós falamos aí de valores, falamos aí de gestão. Como é que vai ser essa gestão dele? Eu quero saber de você. Continua ou melhora alguma coisa? Infelizmente, a gente sabe aqui que vocês pegaram uma saúde, ou tinha que ficar com o médico, ou não tinha nada. E sejamos sinceros e realistas. A estrutura de saúde que nós temos, infelizmente, é falida. Há alguma mudança nesse sentido? Sim, vai vir. Eu vou tentar deixar para o doutor falar sobre a questão de estrutura, que vai vir uma pessoa, para... Nós, nesse momento, até já deixando claro, nós tivemos um período aí de 15 dias para realizar uma transição, no qual foi feito. O que consistia essa transição? Nós fizemos todo o levantamento do patrimônio, nós fizemos um inventário de toda a farmácia, demos uma olhada na estrutura e, nesse momento, com a questão do Covid, nós estamos um pouco focados no Covid. A gente sabe que o município também, o Covid chegou aqui e é uma preocupação. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Nós vamos iniciar a gestão amanhã, vamos fazer um relatório, apresentar à comissão, à secretária de saúde, com tudo que precisa ser feito a curto prazo, médio prazo e longo prazo, com a nossa expertise de gestão. Além disso, o edital prevê, como é um contrato com esse, nós temos que fazer um núcleo de educação permanente. Então nós vamos capacitar todos os funcionários e médicos com curso. A gente vai apresentar um cronograma durante o ano que vai ser capacitado. Nessa semana nós estamos mandando para cá um engenheiro clínico também, que é um profissional que vai fazer todo o inventário dos equipamentos do hospital. Então nós vamos ver todas as condições de equipamento, o que foi feito manutenção, o que não foi feito, e nós vamos regularizar. E por fim, hoje nós já fizemos uma reunião com os médicos do corpo clínico para a gente também ver as necessidades de materiais. Então a gente tem cirurgias, ver se as caixas cirúrgicas estão adequadas. O doutor Pedro pode falar um pouquinho a padronização das medicações, toda a parte técnica aí. Então, assim, um dos nossos objetivos, quando assumimos um município, uma gestão, é ver a capacidade técnica dos nossos profissionais. Da minha parte, a parte médica, a gente sempre escuta a equipe, vê qual é a característica da equipe e fazemos a educação continuada e as capacitações com o que nós encontramos, que nós avaliamos, a questão do atendimento, do fluxo, da internação, da sala de emergência. Então a gente capacita o nosso médico a ter um melhor desempenho quando ele for acionado. E padronizamos, quando a gente padroniza, por exemplo, a medicação, setores, o que vai ter na emergência, o que vai ter no centro cirúrgico, a gente consegue manter uma qualidade prestada, porque tudo que o profissional precisa para estabilizar um paciente grave ou para fazer uma cirurgia de média complexidade, ele encontra no setor dele. Então a gente faz toda essa linha de estudo, de acompanhamento do serviço. E não é somente na implantação, a gente faz contínuo isso, mensal, normalmente a gente fica anos na gestão do município pelo serviço de qualidade prestado, então a gente fica mais diretamente presente, avaliando as dificuldades, as melhorias. Então, com o tempo de serviço, a gente tem um conforto de saber que a gente está tendo uma melhora do serviço prestado, da medicina propriamente exercida no local. Então, isso para a gente é pontual, é importante
E a gente sempre leva isso aos municípios. Vamos lá. Eu quero também pegar um parênteses dessa situação, do porquê o OS e também a organização, o CIP e o OS. Pela OCIP, esse valor que se paga, ele já vai ser, o Tribunal de Contas, ele está colocando esse índice como pagamento de folha. E a gente sabe que o nosso município, ele já está no teto máximo de índice de folha. Então, se isso for computar ainda, a gente já extrapola o nosso teto. Já a organização social, ele já não entra como índice de pagamento, de folha de pagamento. Então, isso também já é uma vantagem e a gente precisa, porque senão a gente vai responder, né, pelo Tribunal de Contas por estar excedendo folha de pagamento. Tá? Eu tenho mais uma dúvida aqui com relação às pessoas que, de repente, não têm tanta necessidade de ir para o hospital, às vezes procurando por uma diarreia, uma dor de cabeça, uma cefaleia, que já consta 3 dias. Como que vai funcionar essa classificação já desde a recepção? Tá. Um dos nossos planejamentos quanto de execução do serviço é a classificação de risco, né, do paciente. É sempre uma orientação, uma educação dos munícipes, da população, pelo bem da saúde de todos, né? Isso com uma parceria com a Secretaria de Saúde, com as unidades básicas de saúde, sabendo contrarreferenciar um paciente ou referenciar deles para nós, o hospital. Então a gente sempre trabalha com uma rede, um fluxo de rede. Então está integrado tudo isso, como eu falei, respeitando sempre a saúde do paciente, para ele não ter um risco maior sem uma necessidade tão grande, podendo se resolver localmente na sua região, no seu bairro, na unidade básica, não via precisar ter um atendimento hospitalar. Só que em contrapartida, como a gente vai ter uma relação com as unidades básicas de saúde, o paciente que tem por algum motivo já um índice, uma alteração de sinais vitais, pensando na pandemia do Covid, a gente vai trazer esse paciente, fazer um fluxo de referência para que esse paciente possa ser atendido de maneira mais rápida e adequada pelo bem dele. Tocou nesse ponto, um ponto positivo, mas vamos lá. Já que agora nós estamos aí passando do hospital municipal para a OS, não era hora então de atender ou colocar um pronto atendimento 24 horas para estar recebendo, porque existem coisas que não tem como você descobrir, a dona Maria vai sentir dor de cabeça meia-noite e ela não pode ir. Não seria o momento de se estudar isso mais especificamente para a secretaria, para tirar o fluxo do hospital e não levar por essas coisas e deixar um pronto atendimento 24 horas? Sim, nós já fizemos isso, Marcos. As unidades de saúde pelo Ministério da Saúde é a porta aberta para os sintomas gripais, né? Só que ele publicou uma nova portaria onde os municípios poderiam fazer adesão, se cadastrar para montar uma outra unidade de saúde. E é isso que nós vamos fazer. Nós já fizemos o cadastro e estamos aguardando a autorização. A partir daí que autorizar, a gente vai ter uma outra unidade de saúde para atender especificamente, a gente colocar como centro de referência de Covid. Porque as pessoas hoje vão nas unidades, às vezes tem uma outra situação, acaba aguardando, ou todo mundo acaba procurando o hospital municipal, então a gente vai ter um centro de referência para essa situação que é o Covid. Não, volto novamente a repetir, vamos esquecer o Covid, vamos lembrar do dia a dia. O Covid é uma questão que acontece agora, amanhã nós vamos enfrentar outra pandemia, isso é normal. Esquece a pandemia, vamos lembrar do dia a dia do cidadão. Chega no hospital, está com uma dor de cabeça por alguma coisa ou outra, é avaliado que ele não precisa, mas não seria mais fácil, então, ter uma dor de cabeça, uma pessoa que tem uma pressão, ou uma pessoa ter um pronto atendimento, ou uma UBS atendendo num bairro 24 horas para tirar esse fluxo do hospital? Não seria melhor do que deixar a população sem o atendimento? Então, na realidade, como o doutor Pedro falou um pouquinho antes, o que nós vamos fazer, né? Nós vamos montar a classificação de risco no hospital. Então nós vamos organizar o hospital e, como ele disse, nós trabalhamos em rede. Então qual que seria o próximo passo? Junto com a Secretaria de Saúde e as unidades básicas, a gente montar esse fluxo para fazer como o senhor está falando, que esse paciente, quando ele for contra-referenciado, ele ter para onde ir ou vice-versa. Então, como ela disse, a atenção primária é a porta aberta do SUS. Hoje, se a gente fosse seguir o protocolo do Ministério, né, o que o SUS fala, 80% dos pacientes deveriam ser atendidos na unidade básica.
Porém, o que acontece? Às vezes o paciente chega na unidade básica, ele tem que aguardar para ser atendido, ele tem que marcar, e obviamente ele vai até o hospital e o pronto-socorro, porque lá ele encontra uma maior facilidade para ser atendido. É uma coisa natural do ser humano, né? Qualquer um de nós gostaria de ter o problema resolvido rápido. Então, para a gente poder inverter esse fluxo, nós também vamos investir um pouquinho em sistema. A gente falou com a secretária, cabear para a gente ter um sistema único, que essas informações que hoje são feitas manualmente, o primeiro passo, elas passem a ser feitas através de sistema. E quando a gente começar a contrarreferência a esse paciente, a rede vai estar se conversando. Então, o médico lá do posto vai ter acesso a o que foi feito no hospital e vice-versa. Então, a gente vai, para fazer isso, tem que ter uma resolutividade, porque senão o paciente fica indo para lá e para cá, e aí ele começa a reclamar. Então, é um próximo passo. Mas antes disso, nós primeiro precisamos organizar a estrutura do hospital. Então, realmente, eu sei que não é o foco, mas assim, não tem como a gente não insistir no Covid no momento, porque o Covid é o que nós precisamos ter uma ação mais rápida que isso. Então, o paciente ele não está deixando de ser atendido. O que nós fizemos hoje lá cedo, uma visita com a secretária de saúde, nós vamos dividir o fluxo dentro do hospital. Então, nós vamos montar o lado direito do hospital, ele vai ficar específico para atender Covid. Inclusive, a gente já pensando até numa entrada separada, né? Porque o Covid está aí, a gente sabe do problema, tem acompanhado, porém, a gente tem, como o senhor está falando, os pacientes que têm as doenças normais, dor de cabeça, dor nas costas, o pessoal que está infartando, que é atropelado. Então, hoje, o que nós temos que fazer com a nossa estrutura? Fazer essa divisão para a gente dar qualidade nesses dois atendimentos. E, posteriormente, sim, ver essa integração com a rede básica para que esse paciente possa ser atendido nesse posto de saúde, sem nem precisar ir até o hospital, quando for o caso, né, de uma coisa mais leve, né? A ideia é essa mesmo. A gente toca nesse assunto porque em São José do Rio Claro já se foi feito muito investimento. Vou colocar aqui um exemplo do pronto atendimento municipal. É tanta maquiagem na saúde de São José do Rio Claro que daqui 2 meses está caindo o reboco e a gente continua buscando solução para ajeitar a saúde e a população continua acreditando. Então, assim, a gente quer que tudo funcione, a OS, a gente vai ter programa na saúde, vai ter, a gente quer uma solução, porque eu sempre deixar para resolver depois, e as coisas acontecem de São José do Rio Claro, nós acabamos sempre ficando para depois, as reformas vêm, o dinheiro vem, mas nada de concreto chega a acontecer, então a população ela acaba ficando muito enfurecida com essa situação. Inclusive aí foi bem colocado, então a nossa ideia é justamente essa. Então, por exemplo, nós chegamos hoje ao município, né, e trouxemos a nossa equipe, nós temos uma equipe de implantação, então nós já trouxemos aí vários insumos para o hospital, depois, se vocês fiquem à vontade para visitar, nós trouxemos vários EPIs, trouxemos uniformes, lençóis, então é justamente o que a gente vai fazer. Nós vamos deixar tudo muito bem equipado, né, com a parte de medicação, como eu disse, de aparelhagem, RH e treinamento. Para quê? Para que tenha essa qualidade que o senhor está falando. O paciente chega lá, seja bem atendido, né? Inclusive também nós temos que trabalhar com uma pesquisa de satisfação que nós vamos implantar, porque o contrato de OS exige isso, para que a população também ela possa falar como está ocorrendo o atendimento. E diante desses indicadores, a gente possa fazer as correções necessárias. E a gente sempre, no atendimento do médico, é um atendimento humanizado. Então o médico, a gente sempre cobra isso, fica atento se esse atendimento está sendo prestado de maneira adequada. E em cima dos nossos treinamentos, nossas capacitações, a gente cobra bastante isso para a população quando for atendida, por exemplo, numa cefaleia, com uma pressão que sobe, uma crise hipertensiva, que isso é muito comum, a gente sabe, por causa da nossa pirâmide, né, que temos mais pacientes idosos atualmente, e pacientes também hipertensos, de adultos jovens, né, hipertensos, então a gente sempre faz e preconiza o atendimento humanizado. Então é nossa lei, nossa regra, a gente vai procurar trabalhar com isso dentro do hospital. Só uma questão, porque tem muita gente que vai começar a acompanhar agora. Vou falar o que eu entendi e acredito que possa ser o que algumas pessoas entenderam também. Então, vai ser feita essa mudança vem em melhora de equipamento, melhora de funcionário, melhora em todo ali a questão do hospital. A Arina falou que já existe um valor que foi gastado, mas você não falou um valor, você estimou um valor, mas você não falou necessário o valor que isso vai custar mensal para o município. E
só recapitulando, seja só assim para responder de uma forma clara, só para ficar completo e fechar. E os funcionários que trabalham agora, que a gente já teve alguns funcionários que ligaram para a gente tanto no dia de ontem, que seria o último dia, e tudo, os funcionários vão ser todos remanejados. Nenhum funcionário é demitido. Então, os funcionários concursados, eles precisam ser remanejados, né, para seguir o que está no edital. Então, voltando a dizer, nós seguimos o edital. O edital, ele não prevê que nós façamos gestão compartilhada. O que é gestão compartilhada? Quando a gente tem funcionários concursados e funcionários da OS junto. É uma gestão plena ou cogestão. Então, todos os funcionários que vão ficar lá são funcionários contratados pela OS. Como que vai funcionar? Até foi importante você tocar nesse ponto. O pessoal fica muito preocupado. Então, o nosso nome já diz organização social. Nós temos um papel social com o município. Então, nós vamos contratar a mão de obra do município, então nós não vamos trazer ninguém de fora para trabalhar em Rio Claro, exceto se não tiver esse profissional na região e a gente faça parte do nosso contrato. Então, às vezes tem um médico, alguma situação que não tem, nós não podemos deixar desassistido. Como que nós funcionamos? Como eu disse lá um pouquinho no começo aí da live, nós temos um regime de contratação que está no nosso estatuto, então nós não trabalhamos com indicação de contratação, com nada disso. Nós vamos avaliar tecnicamente o funcionário. Como que funciona hoje? Os funcionários que estão contratados no hospital, nós vamos mantê-los lá, nós vamos completar essa grade de funcionários com outras contratações. Nós já deixamos há 15 dias atrás no nosso site, www.issrv.com.br, nas nossas redes sociais, um banco de vagas aberto para a pessoa se cadastrar, e durante esse período de experiência nós vamos avaliar o funcionário. Se a gente vamos capacitá-lo, vamos treiná-lo. Se ele tiver o perfil, que a população precisa de qualidade de atendimento à instituição, ele vai seguir com a gente. Se não tiver, nós vamos justificar, pode ser que ocorra algumas trocas sim, se o funcionário não atender o que o município precisa. Por quê? O que nós vamos primar? Que o paciente tenha uma qualidade de atendimento. A nossa preocupação é essa, que o paciente tenha seu problema resolvido. Então, a priori, é assim que vai funcionar essas contratações, tá? Então, para deixar esclarecido aí. Deixa eu só, dentro dessa situação de funcionários, existe uma legalidade, assim, que os carros da prefeitura, carro público, não pode ser conduzido por outro profissional que não seja efetivo. É nessa situação, o nosso carro é abastecido, pelo setor público, então os motoristas das ambulâncias continuarão exercendo essa função no hospital. Assim como os técnicos do raio-x, são eles que são habilitados para essa atividade, então é nessa situação, nossos técnicos do raio-x e os motoristas das ambulâncias continuarão. Só a questão que eu fiz junto, acho que eu acabei fazendo várias perguntas junto, a questão do valor. Qual é o valor mensal? Qual vai ser o custo mensal para o município? E, dentro desse valor, é até uma pergunta que a gente recebeu. Esse valor ele é completo. Ele vai passar esse valor para o OS e não vai ter nenhuma responsabilidade com medicação, com alimentação, com nada. Esse valor vai ser passado e é esse o único gasto daí. Não, então, como que funciona, Aquilo que eu voltei a falar. Nós montamos um plano de trabalho dentro do edital, chamamento público, que lá ele tem as casinhas. Então, nós vamos gastar tanto com funcionário, tanto com medicação, tanto com equipamento, tanto com alimentação. E aí, o que acontece? Esse valor não é repassado. A gente vai prestar o serviço e vamos prestar a conta do serviço. Na hora que a gente fizer uma prestação de contas, essa comissão que fiscaliza acompanha isso e vai ver. Ele precisava aqui, a OS, fazer 25 cirurgias no mês. Foi feito 25 cirurgias? Foi. Então, o valor correspondente a isso é tanto, vai ser repassado. E aí essa somatória dá o valor que é repassado, que tem um teto. Então, e se não for feito, vai ser um descontado proporcional. 80% tem um desconto X, 70% do desconto. Isso é uma diferença da OCIP para a OS. A OS ela tem que trabalhar com metas para dar qualidade. Então, simplesmente não é que o município te repassa o dinheiro e você, fazendo ou não, você ganha o dinheiro. Não, você tem que ir lá e cumprir o que está determinado nesse edital. Então, a diferença é essa. Isso traz o quê? Uma responsabilidade, e uma melhor qualidade, porque nós também vamos cobrar dos nossos profissionais que façam o serviço andar, para poder ter essa qualidade. Então, essa é a diferença, tá?
A gente vai estar trabalhando junto, sempre estar conversando, né? Esse elo tem que acontecer, porque os municípios são de São José do Rio Claro, não tem como a secretaria de dizer, olha, toma aqui o S que agora a população é sua, também não é assim, né? Nós estamos aqui para trabalhar em conjunto, em prol do quê? Da melhoria para a população de São José do Rio Claro. Estamos aí à disposição, né? Dúvidas vão surgir, a gente, ao tempo, estamos aí para esclarecer também. Nós temos aqui, só para finalizar, na minha pergunta, a maioria da população está apostando nisso, tá bom? E a gente sempre fala que a verdade, vocês vão conhecer a gente aqui, não temos vínculos políticos, a gente vai estar acompanhando de perto tudo isso, e a população pedindo para vocês priorizarem o atendimento. Porque é uma das coisas que eu sempre falo aqui, quando a pessoa chega com dor de cabeça, é mal atendida, ela sai de lá com 10 problemas. Ela chega com a dor de cabeça, dependendo do atendimento, até o remédio não é necessário utilizar. Eu posso até reforçar que isso é regra. O bom atendimento é o atendimento humanizado ao munícipe, à população, então ao paciente. Então isso é regra, isso tem que ser, isso nada mais do que exercer uma profissão de qualidade, ética, de uma forma ética, então isso para nós é regra. Nós só deixar aberto para a população, nós estamos com as nossas mídias sociais abertas, né? Facebook, Instagram, e Instituto Social Saúde e Resgate à Vida. Qualquer desconformidade, né? Nós temos o site também, temos aqui, nós vamos implantar lá, como eu disse, o serviço de pesquisa de satisfação que nós temos que implantar, mas a população, nossa gestão é aberta, nós estamos disponíveis, tá? E como o senhor disse, pode acontecer isso, a gente quer corrigir. Então a população que vai nos avalizar, por favor, qualquer intercorrência, qualquer desentendimento, pode nos sinalizar pelas redes sociais, ou pelo site, ou até aqui na secretaria, ou próprio na nossa administração, para que a gente possa tomar as providências.